Então, Mário, primeiramente agradecer, né, essa oportunidade de poder estar entrevistando você. Para a gente começar assim, pegando uma parte mais, não sei se saudosista, nostálgica, cada um tem uma palavra, né, mas como você poderia classificar ou um ou vários, né, os assim, os top 3, digamos assim, de jogos mais emocionantes, emocionante mesmo de tensão, que você diria como comentarista ou como jogador ou como treinador, ou se tem algum que você marca assim que vem sempre à sua memória nesse sentido? Olha, tem vários, né, em várias funções. Eu tive, como jogador, eu tive dois jogos marcantes, três jogos marcantes, eu diria, um amistoso do Fluminense contra o Bayern de Munique. A Alemanha tinha acabado de ser campeã em 74. Sim. E nós fizemos um amistoso no Maracanã, Bayern de Munique com Beckenbauer, aquele pessoal, Miller, o pessoal todo, Maia. E nós fizemos um jogo no Maracanã, lotado, 150 mil pessoas, mais ou menos. E nós ganhamos de 1-0 e eu tive uma atuação assim, excepcional. Então foi uma marca, porque inclusive o Bayern fez uma proposta ao Fluminense para me levar, na época, de US$ 1 milhão. Você fala US$ 1 milhão. Nossa, absurdo. Na época Era era. uma fortuna. Exatamente. E aí o presidente que era Horta na época não quis me vender. Olha, outro sempre, né? Aí outro jogo marcante foi a conquista do Mundial em Tóquio, né, do Interclubes, pelo Grêmio. E do jogo do Vasco, que foi o campeonato invicto que nós conseguimos com o Internacional, que na minha carreira é um ponto marcante também, né? Não pelo fato do que o título brasileiro, que já era importante, era o terceiro título que o Internacional conseguia na década de 70. Mas o nosso foi invicto. Sim. Então esse título é um título que eu acho que nunca mais ninguém vai conseguir. Até pela própria dificuldade que propõe o campeonato hoje em dia, né? Disputa, outro critério. Sim. E na seleção brasileira não teve nenhum assim que. Olha, rapaz, eu nunca fui um cara muito chegado na seleção brasileira, entendeu? Eu nunca tive muita identificação com isso. Porque eu era um cara muito paparicado nos clubes que eu jogava. Sim. E aquele tratamento eu não teria, nunca tive na seleção. Eu tinha outras prioridades, tinha o Zico, tinha o Sócrates, então eu não teria lá fatalmente o mesmo tratamento que eu tinha no São Paulo, tinha no Palmeiras, enfim. Então essa diferença para mim tinha um peso muito grande, porque eu era sensível a esse tipo de coisa. É um menino mimado. O jogador gosta disso, né? Eu gostava até pela questão de carência, aí entra os problemas mais complexos, a infância, a ausência de pais, esse negócio todo. Aí o negócio já vai para a área do Freud, esse pessoal aí, que não é a nossa área. E você teve uma saída da seleção meio polêmica, né? De afastamento, não foi uma coisa meio. Foi em 85, né? Nós fizemos um movimento contra a imprensa, porque a imprensa começou a bater com razão, porque a gente não conseguia resultado. E aí houve um movimento no grupo, mas os mais visados foram aqueles que pagaram, né? Foram cortados. Eu, o Vladimir, o Edson Bobão, o Reinaldo, do Atlético Mineiro. Sim. Quem mais foi cortado? Nós quatro. Nós quatro fomos cortados. Pelo Tele que voltou à seleção, o Evaristo saiu, ele voltou e cortou nós quatro. A mim não era novidade, já tinha cortado em 82. E ele voltou, mas nessa época realmente eu fui convocado, mas não tinha mais nada, você já não tinha nada a ver com a seleção lá atrás, enquanto eu era mais jovem. Depois, nessa época eu estava com 35 anos, eu já não tinha mais experiência, eu vinha de um caso de doping ainda, eu tinha parado, tinha uma punição mínima de 3 meses, cumpri os 3 meses, e voltei jogando no Campeonato Nacional pelo Palmeiras, e o Evaristo foi ver o Jorginho, e eu joguei muito bem esse jogo com o Vasco lá em São Januário, nós jogamos de 1-0. E o Evaristo, surpreendentemente, me convocou junto com o Jorginho. Então eu voltei à seleção e quase mando uma carta renunciando à convocação, mas fui convencido pela minha esposa e pelo meu filho. Eu tinha um filho já de 12 anos na época. E para ele era importante, né? E a minha mulher me fez ver que aquilo para ele seria legal, já que eu vinha de um processo de doping, que
deve sofrer muito na escola. Sem Então, dúvida. aquilo ali seria a volta por cima para ele. Então, me convenceu e eu voltei à seleção. Entendi. E até aproveitando essa questão que você também jogou na Argentina há muito tempo, que é um país assim bem tradicional no ponto de vista latino, tem aquelas coisas de mística, de torcida. O que você vê nessa questão do futebol latino que seria incapaz de você detectar em futebol de outros continentes, ou fazendo comparação com o europeu ou asiático ou qualquer outro futebol que tem um pouco mais de evidência? Assim. O que tem no futebol latino que é aquela coisa assim que você fala, isso é futebol latino? Ó, eu falo muito mais especificamente do argentino. O argentino é referência na América Latina, pelo espírito do jogador profissional. É um defensor da classe, o sindicato é atuante, participa não só com os jogadores do país, mas com os jogadores estrangeiros, defendem os interesses de qualquer jogador. Se você eu pelo menos tive um caso, eu joguei no Rosário Central. Eu tive um caso de não recebimento em dia de luvas e procurei o capitão do time e ele foi e ameaçou o clube de greve, de não treinar mais enquanto eu não recebesse. E o pagamento não foi feito direitinho, sem problema nenhum. Então isso jamais aconteceria aqui no Brasil. E competitivamente o jogador argentino ele é extremamente competitivo. Ele não é desleal, ele é viril, ele é agressivo na maneira de jogar. Mas não é desleal. Nós aqui, falo na minha época, hoje mudou muito, né? Sim. Hoje você tem a vigilância constante das câmeras e o tribunal aí, o superior, fazendo um monte de besteira. Então você tem que ficar alerta. Você está exposto a muita coisa. Na minha época não, o pau comia mesmo. Então nós éramos muito mais maldosos do que eles. Quando a gente tinha um objetivo de, por exemplo, você está apanhando de alguém no campo, você eu fiz isso várias vezes, de dar o revide e o jogo corria solto porque o juiz não tinha expulsão, não tinha frescura de cartão. Tem nem como. Não tinha nada, não tinha frescura nenhuma. O pau cantava para os dois lados e só se fosse um negócio muito escandaloso, um soco sangrou na cara, e... sangrou que quebrou a perna do cara, mas num lance assim mais ríspido, o juiz deixava andar. Entendi. E pegando um pouco dessa questão extra-campo, a gente vê constantemente muitas reclamações, principalmente em tempos atuais, dessa questão do calendário, né? Do fato do calendário brasileiro ser diferente, começar no mesmo ano e terminar no mesmo ano. Você acha que realmente a adequação desse calendário para a Europa ou para outros centros do futebol hoje em dia seria um ponto que atrapalharia menos os clubes, ou é uma questão econômica e fatalmente os clubes terão que conviver com isso? É uma questão econômica. Eu acho que coincide a abertura de janelas e tudo mais. Você, de repente, desarruma um time vendendo jogadores importantes no meio da competição. Você teria como fazer um planejamento em cima disso. Eu acho que seria muito mais inteligente, né? Até porque o futebol, cada vez mais, é isso aí. Venda de jogador, principalmente exportação de jogadores de base, jogadores profissionais, enfim. O objetivo dos clubes é criar uma receita em cima dos jogadores. E a base existe justamente para fornecer matéria-prima ao time principal, para que ele seja exposto, né, nas vitrines. Isso teoricamente, na prática ele já lá de baixo já está indo embora, né? Mas é esse o objetivo. Então eu acho que a coincidência de datas no começo e término dos campeonatos seria ótimo nessa parte comercial. Nessa parte de até competição aqui da América do Sul, os clubes brasileiros hoje em dia eles reclamam muito da Libertadores. Eles lutam para chegar na Libertadores e reclamam da parte financeira delas. O que você tem a dizer assim sobre essa reclamação dos brasileiros com a Conmebol, da premiação deles? Falta firmeza também dos clubes? Eu acho que falta firmeza dos clubes. Se os clubes se reunirem e pressionarem a Conmebol por bolsas melhores, obviamente eles vão ter que ceder. Porque se os principais clubes se negarem a participar da Libertadores, houve uma época lá atrás que os clubes brasileiros não davam nenhuma importância. Então, a Conmebol ela tem uma receita enorme com a Libertadores.
ela tem interesse em que os clubes participem, principalmente os mais tradicionais, Boca, River lá na Argentina, aqui, Flamengo, Fluminense, Corinthians, enfim, todos eles, Palmeiras, Santos. Nós temos muitos clubes que, na década de 60, Santos e Botafogo, principalmente no Brasil, Boca Juniors, River na Argentina, que foram clubes que na década de 60, 70, foram clubes que eram conhecidos mundialmente porque participavam muito dos torneios que se faziam na Europa, justamente nessa época de volta das férias dos jogadores. Então, esses Helena Herrera, na Espanha, esses torneios eram comuns. E Botafogo e Santos viviam participando desses torneios. Então, isso dava uma visibilidade muito grande para o nosso futebol, valorizava demais o nosso futebol. Isso parou de existir em função do calendário, do próprio calendário. Pô, se o calendário coincidisse, poderíamos voltar a ter participação do nosso time lá fora. Isso aconteceu agora nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos deu essa abertura em função de torneios que acontecem lá, coincidindo com a pré-temporada. Então, você praticamente encaixa a tua pré-temporada, faz essa pré-temporada no exterior, nos Estados Unidos mais especificamente, muitas vezes fazendo permuta, saindo, talvez você ganhe até alguma coisa, tenha um lucro nessa pré-temporada e faz torneios com times de alto nível. Então, é excelente isso. Então, esse ganho, eu vou voltar àquele assunto do dinheiro. Esse ganho foi um ganho muito importante, porque nós sempre pleiteamos, que eram as férias dos jogadores de 30 dias e 25 dias de pré-temporada. Isso provou que tem um ganho tremendo. A participação dos clubes, dos times nas competições é mais efetiva, é de um nível melhor, os jogadores têm uma resistência maior ao desgaste. Então, nós tivemos um ganho muito grande. E aí entra o problema financeiro, que é fundamental. No momento em que você se mobiliza em conjunto com os outros clubes mais tradicionais, com todos os clubes que participam da Libertadores, e não só da Libertadores, das competições aqui sul-americanas, fizeram um movimento forte para que aumente esses valores. Eu acho que a Conmebol não resiste, ela vai ceder. Então a gente reclama do calendário, aí vem a Copa Sul-Minas, Rio Sul-Minas. Então são contradições que a gente não entende, entendeu? No momento que você está para equacionar, para enxugar, aí vem uma competição com, são 5 datas, mas são 5 datas. São 5 datas que vai interferir, entendeu? Então a TT acaba com os regionais, com os estaduais. O estadual ele tem toda uma tradição, o torcedor gosta do estadual. Os pequenos dependem do estadual. E os pequenos, no momento que você faz esse tipo de diferença, você está elitizando. E aí como é que sobrevive aqueles que fazem, que é a maioria, jogadores que ganham 2 salários mínimos, ou que nem ganham, ou que lutam para receber e não recebem, esses fazem parte da maioria. Então você vai beneficiar mais uma vez aqueles que são privilegiados, que é uma minoria que ganha muito dinheiro e que não precisa. Então tem até um lado social que é muito importante, que as pessoas quando começam a dar opinião não veem. Elas só visam os clubes grandes. Mas você tem que ver que os clubes pequenos, além da base, também são fornecedores de matéria-prima, entendeu? Entendi. Essa questão até envolvendo parte financeira e até mesmo o que ocorreu nos últimos tempos com esses casos de corrupção entre vários dirigentes, até o próprio José Maria Marín teve envolvido, outros dirigentes da Uruguai, da Venezuela propriamente dito. Essa questão, principalmente para você que já trabalhou como jogador, como treinador e agora do lado de cada câmera. Eu fui diretor, fui dirigente. Então, dirigente também. E isso tira um pouco do brilho do esporte. Você que vive disso, olha e fala, isso dá uma manchada, não sei se desanimada, mas assim... Não é desanimada, faz você refletir várias coisas, porque eu assisto muito outros canais, o nosso e outros canais, vejo a opinião de muita gente. Então o cara fica revoltado, por exemplo, quando
aconteceu agora no jogo do Internacional com a Ponte Preta. Sim, o que caso cara do não Birubiru, né? obedece o fair play, que não está na lei, não está na regra. É uma questão de opção da pessoa. O fair play é um negócio muito mais moral, ético, do que propriamente uma lei para ser cumprida. Então o cara fica injuriado e não fica injuriado com corrupção que toma conta de tudo. Não é áreas, só, né? no mundo inteiro, não é um privilégio só nosso, não. É no mundo inteiro. Eu estou falando de futebol sem falar em outras áreas. Áreas sociais. É geral. Então você vê que a corrupção é um negócio que seria um motivo de muito mais revolta do que um simples fair play que não muda nada. E depois do lance teve 31 passes até chegar ao gol. É um absurdo, é demagogia, todo mundo quer ser santinho. Sabe, isso não existe mais. Esse negócio de politicamente correto, isso é um negócio que é muito chato, cara. Graças a Deus, na minha época não tinha esse negócio, não. Você acha que isso está estragando muito o futebol atualmente? Eu acho, porque tá cheio, os arautos da moral estão aí espalhados, entendeu? Em grande quantidade, né? Todo mundo aí honesto, como se nenhum deles tivesse uma amantezinha por trás, um filhozinho lá, um bastardinho. Tivesse, todo mundo erra, entendeu? Então o cara de repente pega o microfone e vai para a câmera e me dá uma de que é o bonzão, que tudo revolta ele, qualquer errinho tem que ser punido, quando muitas coisas bem piores estão acontecendo que fazem mal não só ao futebol, fazem mal ao ser humano, e que ele simplesmente passa por cima, não liga. Entendi. Essa questão, falando especificamente agora da questão, por exemplo, da candidatura do Zico, a questão da FIFA, da presidência da FIFA. O que você, inicialmente, quando você ficou sabendo disso, qual foi a sua primeira impressão? Que ele não ia ter sucesso, é um esquema armado, super armado, hiper armado há décadas e décadas e décadas e décadas. Você acha que eles vão deixar entrar alguém que não seja do meio? Eu fico feliz por um lado, porque o Zico é um cara que eu conheço, um cara super honesto, um cara correto, um cara sério, e a gente vê que outros grandes ídolos de outros países estão envolvidos nessa corrupção, pelo menos estão sendo citados, e caras de relevância, até muito maior do que o Zico. Então, pelo menos esse orgulho eu tenho. Pelé e Zico são os dois maiores ídolos do futebol brasileiro, nunca estiveram envolvidos em corrupção. O mesmo não se pode dizer de outros países, países de primeiro mundo. Então isso pelo menos já é um motivo de orgulho para mim, já me basta. E nessa parte da CBF, você acha que o Romário seria um bom presidente para a CBF? Não, eu não acredito, não acho. Eu não acho. Eu acho que o político é o político. Ele conseguiu lá uma expressiva votação de 4 milhões e poucos de votos, que dá a ele uma representatividade muito grande junto ao povo, mas isso não quer dizer que ele, de repente, venha a ser um bom presidente da CBF. Eu acho que para você atingir esse estágio, você tem que ter toda uma história como dirigente, tem que ter trabalhos bem feitos e tudo mais, e ele não tem, o histórico dele é nenhum, nem como político e nem como dirigente de clube ou dirigente de uma entidade como a CBF, que é a entidade máxima do nosso futebol. Então é muito, muito legal você ficar com imunidade parlamentar dando porrada nos outros, mas só isso. Eu não me lembro, sinceramente, eu não me lembro de um projeto que ele tenha feito, um projeto social, um projeto importante, de relevância, que ele tenha colocado e que tenha sido aprovado ou que esteja em vigor aí. Eu não me lembro. Só vejo ele dando porrada em todo mundo. E você vê alguém no cenário atual aqui do Brasil com capacidade para comandar a CBF? Olha, você tem o Raí. O Raí é um cara que é um cara idôneo, um cara sério. Eu tive a oportunidade de conhecer o Raí de perto, jogamos juntos, ele garoto ainda. O Raí é um cara seríssimo. O Leonardo é outro cara super preparado, tem tudo para ser um grande dirigente. Nós temos pessoas. Agora, você não pode escolher só porque esse cara jogava muito, vai ser presidente. Não, o cara tem que estar preparado. Quem é preparado, quem está acostumado com gestão de alguma coisa? O Raí tem lá a fundação dele, o Gol de Letra, que ele já vem há anos
trabalhando com isso, o Leonardo trabalhando em clubes importantíssimos na Europa, em várias funções. Então são caras que são preparados. O Leonardo, inclusive, foi dirigente. Eu esperava, com sinceridade, nada contra o Gilmar Rinaldi. Acho apenas que há um problema ético aí. Você, sendo empresário, não deveria ocupar esse cargo, que ele ocupa isso. Nada contra a pessoa dele, gosto dele, é meu amigo, mas acho que não é compatível. Então eu acho que ele não poderia ser o dirigente principal do nosso futebol. E ele é o dirigente porque comanda toda a base toda, o futebol profissional da CBF, ele comanda todo o nosso futebol. Então eu acho que essa pessoa, eu esperei na época que fosse o Leonardo. Seria a pessoa que eu acho que seria unanimidade. Se você buscasse um nome junto à imprensa, acho que qualquer um apontaria o Leonardo como candidato ideal, né? E nessa parte da seleção, o Dunga de técnico, o que você acha dele, da volta dele? A primeira passagem dessa volta dele. Eu não sou amigo do Dunga, muito pelo contrário. Eu tenho uma diferença com ele, mas é pessoal, é problema meu e dele, não tem nada a ver com o que eu vou falar dele com o professor, eu não misturo. Ele foi um treinador que foi colocado como treinador sem ter nenhum preparo naquela primeira passagem. O Jorginho foi auxiliar dele com um pouquinho mais de experiência que ele, mas também que não o habilitava a ser técnico da seleção brasileira, como a gente sabe que a participação dele foi nos treinamentos e definições táticas, foi muito maior do que o próprio Dunga, até pela experiência que ele tinha, mas era muito pouco. Posteriormente a isso, o Dunga veio, trabalhou, fez boas campanhas, ganhou títulos com a seleção e vem vindo com resultados expressivos. A Copa América perdeu, não é obrigado a ganhar todas. E vem fazendo o trabalho dele, com resultados que nos amistosos foi muito bem, ninguém pode questionar. A expectativa é grande por quê? Porque geralmente quando você vai escolher um técnico para a seleção, você vai em busca do melhor. Houve uma manifestação por parte de um pessoal da imprensa, e justa, opinião justa, eu acho uma manifestação justa, porque pleiteando a vinda do Guardiola. Como poderia ser o Ancelotti, como poderia ser o Mourinho, enfim, trazendo daqui da São Paulo, que é daqui da América do Sul, argentino, poderia um nome estrangeiro, eu não sou contra o estrangeiro, desde que seja um cara bom. Você não pode trazer o meia-boca da Colômbia, do Uruguai, da Argentina, para ser técnico no país onde nós temos 5 títulos do mundo. Você tem que trazer excelência. Essa técnica que eu bato, eu não abro mão disso. Então ele não pode, para ser treinador aqui, trabalhar aqui, não pode ser qualquer um, tem que ser um cara importante. Vê se a Argentina leva qualquer brasileiro para ser treinador lá. Vê se a Argentina pega comentarista brasileiro para trabalhar lá. Não pega. Então a gente, com relação a isso aí, a gente é muito benevolente, entendeu? E não pode ser assim. Não pode ser assim. Eu acho que a prioridade são os nossos profissionais. Nós temos o Tite, que para mim já falei isso várias vezes há muito tempo atrás, é um dos 3 melhores técnicos do mundo. Eu acho que ele, Guardiola, Mourinho, o Ancelotti, o quarto, mais uns 2 ou 3, porque lá também tem gente ruim para burro, tem gente horrível lá também, como tem aqui. Então a gente não pode, de repente, achar que tudo lá é melhor. Isso aí o Nelson Rodrigues já falou há 200 anos atrás, esse complexo de vira-lata que a gente tem é impressionante. Tudo dos outros é melhor e a gente acaba esquecendo que a gente conquistou, entendeu? E que os caras têm respeito por nós justamente por isso, porque nós conquistamos o que eles não conquistaram. E de repente a gente passa uma imagem de que a gente não reconhece o nosso próprio valor e aí os caras vão depreciando a gente. Vão depreciando a gente, o absurdo maior que existe, você tem a eleição do melhor jogador do mundo e que só a Europa está envolvida nessa escolha de melhor do mundo, então é o melhor da Europa, não é o melhor do mundo. Senão outros continentes estariam sendo analisados nos seus campeonatos. Para você escolher com isenção, com justiça, qual o melhor realmente, qual o melhor jogador do mundo. Porque quando da disputa do Interclubes, para se conhecer o melhor clube do mundo, vão os campeões dos continentes.
para se eleger o melhor do mundo. E na hora do jogador, o critério é outro. Comercialmente é bom? Comercialmente escolher o melhor jogador não vale nada. Agora, se você chama clube da África, outro da Arábia, aí você pode ter certeza que os caras têm interesse comercial envolvido no negócio para participar de um evento desse. Então aí é que o dinheiro rola, né? E nessa questão, além, obviamente, da parte técnica e da parte, todos os aspectos táticos e tudo que pode envolver uma seleção brasileira, o que pode modificar para que a seleção brasileira seja visada com um respeito muito maior do que ela já adquiriu ao longo dos tempos? Eu acho que a entidade, a principal entidade que nós temos, a CBF, e aí também a FIFA também, o futebol como um todo, em nível de dirigentes, acabar com essa pouca vergonha, limpar geral, entendeu? Trazer pessoas que tenham credibilidade, isso aí já é um grande passo. E com relação especificamente ao nosso futebol, é você fazer um trabalho sério. Jogadores nós temos, esse negócio, tudo que se fala, os jogadores, a safra, isso tudo é papo furado. Nós temos três jogadores que jogam em qualquer time da Europa e estão jogando nos melhores times da Europa. Esse menino já vai para a Europa e vai jogar bem, o do Santos, o Lucas Lima. É um baita jogador, ele jogou 15 minutos, entrou 15 minutos no jogo contra a Venezuela. Eu nunca vi um jogador jogar tão à vontade 15 minutos como ele jogou. Ele pode ser um veterano. É um jogo de seleção, ele está jogando a primeira vez como veterano, passeando no campo, como ele joga no Santos. Para mim foi até uma surpresa agradabilíssima, porque eu achei bom, o Santos é uma coisa, lá a seleção peso é outra. Mas jogou à vontade, o Douglas Costa joga hoje no Bayern de Munique, é destaque no Bayern de Munique, que tem o Robin, para mim foi o melhor jogador da Copa aqui, não foi o Messi, foi o Robin. Tá no banco. Então, o Robin jogando lá, o Ribéry está machucado, está voltando. Mas tem esses jogadores de altíssimo nível e ele é destaque lá. O William está jogando uma bola cheíssima, cara. E a gente fica, sabe, dando moral para os outros, cara. Então nós temos que reconhecer que nós temos material humano. Agora, dependemos do técnico. O técnico tem que mostrar uma proposta de jogo em cima da organização, explorando os talentos que nós temos. E nós temos o Neymar, pô. O Neymar está jogando lá no Barcelona sem o Messi, e está jogando mais que o Messi. Então o que a gente quer mais? A gente é uma constante fábrica de produção de craques. É constante. Quando a gente pensa, bom, estagnou, aparece 1, 2, 3, 4, não acaba. E se nós levarmos em consideração que outros esportes cresceram, os espaços diminuíram, você já não vê campos como existiam na minha época, o pessoal pratica menos futebol, mais o videogame, eu sei que eu tenho filho, 18 anos, videogame, sábado e domingo ele some, eu não vejo ele dentro de casa, meu apartamento não é muito grande, ele some no videogame que não aparece para conversar, come, já sai da mesa, então os caras, hoje a garotada busca outros valores, então por isso o futebol não tem essa abundância que teve na minha época, né, de jogar talentos aparecendo assim em profusão. Entendi. E essa questão, teve recentemente a tentativa, né, de formulação, até abordando um pouco o ponto de vista do futebol latino como um todo, teve a intenção de um empresário de fazer a criação da Liga dos Campeões das Américas, né, de fazer uma junção dos 3 continentes, 64 clubes, 5 milhões só para participar, 30 milhões para quem ganhou. No papel é muito bonito, mas assim, partindo já do princípio, 64 clubes, já não influenciaria nessa questão do calendário? Já ia complicar mais ainda. O dinheiro é legal, tudo, é uma grana boa. Você, por exemplo, se isso começasse no momento em que nossos melhores jogadores da América do Sul já não estivessem lá na Europa, seria excelente. Mas agora só tem a baba tá aqui na América do Sul. Você fazer um negócio desse sem ter figuras que possam alavancar esse negócio, você tem que ter nomes. Quais são os nomes? Tevez.
O Tevez eu acho que é o único cara que tem um baita peso hoje em dia. E quem nem é titular da seleção argentina. Então você faria um campeonato para competir com a Liga dos Campeões, onde estão os melhores jogadores do mundo, com jogadores médios. Você sairia perdendo. E o aporte de capital, você pode ter certeza, seria infinitamente menor. Então, é aquilo que você colocou com muita propriedade. E os calendários dos clubes participantes, os campeonatos dos países nacionais, o nosso tem campeonato estadual, campeonato tem agora a Sul Minas Rio. Então é difícil, é legal porque você vê a grana, a possibilidade de ganhar dinheiro, mas como equacionar isso? E nessa questão da sua carreira como treinador, você poderia abordar um pouquinho pra gente sobre aquela sua rápida passagem no Botafogo, que foi depois da saída do Cuca e veio você, aí você saiu e o Cuca voltou de novo. O problema é o seguinte, eu fui pro Botafogo, não tinha nem contrato assinado, nada. Eu tinha feito um trabalho no Figueirense, nós perdemos a final pro Fluminense, a Copa do Brasil, e aí me convidaram para pegar. Eu peguei e todo dia tinha entrevista do Cuca. O Cuca saiu com o Guilherme Santos, que eu tenho saudade dos jogadores, que eu tenho saudade da torcida, todo dia vinha entrevista. Chegou um ponto que ficou insuportável. Eu cheguei num dia, por exemplo, o Montenegro me contratou e domingo tinha um jogo contra o Goiás. E aí ele me contratou no sábado. Aí falou assim, Mário, vou te pedir um favor, rapaz. Você fica no banco domingo? Eu falei, Montenegro, eu não conheço ninguém. Você nem quer qual time. Não tem condição de te calar o time. Você quer? Era um jogo domingo contra o Goiás no Maracanã, era quarta contra o Atlético Paranaense lá no Paraná, na Baixada, e domingo contra o Santos, que estava brigando ali no G4, com o Vanderlei Luxemburgo. Eram 3 jogos seguidos, assim, numa semana. Eu falei, não dá, como é que eu vou ficar no banco, rapaz? Eu não conheço ninguém, pelo menos Deus cara, já vai ficar ruim o jogo de quarto no próximo domingo. Faz esse favor, eu fui pro banco. Tomamos 3-0. Aí na quarta, outro pau, 2-0, e no domingo outro pau, 2-1. Aí eu falei, e o cara todo dia falando, mas sabe uma coisa, eu não assinei contrato, não assinei nada. Aí nós íamos fazer uma intertemporada em Itu, e eu fui com 2 auxiliares meus, trabalhando comigo no Figueirense. Aí, rapaz, eu acordei, cara, falei assim, rapaz, o que eu estou fazendo aqui, cara? Não tenho um contrato assinado, não tenho nenhuma garantia, nego me enchendo o saco. Falta um mês para acabar o ano, para pagar 2 salários. Aí eu liguei para meus 2 auxiliares e falei, vem para o meu quarto. Vem para o meu quarto, eu chamei um táxi, comuniquei ninguém e fui embora para casa. Eu não tinha contrato, não tinha nada assinado. Aí o Márcio, que na época era o superintendente lá do Botafogo, aí passou o rádio para mim, Mário, vai começar o treino, cadê você? Eu falei, Márcio, eu estou indo para casa agora, não quero mais saber. Chama o Cuca, dá para ele, o Cuca está pedindo, pelo amor de Deus, chama o Cuca, bota ele de novo aí, rapaz. E o que o Mário Sérgio, como pessoa, como profissional, mais pode dizer que ele ganhou do futebol e o que o Mário Sérgio pode dizer que ele mais perdeu tendo vivido essa vida do futebol? Eu não perdi nada no futebol, né? Até porque eu era um franco atirador, né? Como ser humano. O futebol era a única alternativa que eu tinha de ser alguém na vida. Porque eu não tinha um poder aquisitivo baixíssimo, família destruída, pais separados. Então a única perspectiva que me restava era, eu tive a sorte porque naquela época o Fluminense, na década de 60, 70, era elite, né? Então eu fui criado dentro do Fluminense, meu pai tinha um sócio, um título de sócio proprietário do clube, então eu fui criado dentro do Fluminense. A única coisa boa que ele deixou para mim foi isso, porque eu convivi com pessoas, e pessoas boas, pessoas legais e tudo mais, e eu poderia ter ido por um outro caminho. E ali depois meu pai vendeu o título dele de sócio proprietário, se separou da minha mãe. E aí eu já estava dentro do Fluminense jogando futebol de salão e já fiquei como sócio-atleta. Então eu dei prosseguimento à minha vida dentro do Fluminense. E para mim,
em termos de educação, foi fundamental, né? Obviamente também com o esforço da minha mãe e da minha avó. Na sua carreira de treinador, tem algum clube que ficou marcado com você? Um especial assim? Ó, eu era torcedor do Fluminense doente. Meu tio, a gente assistia todos os jogos do Fluminense no Rio de Janeiro. O Campeonato Carioca era no subúrbio. O subúrbio era a base, eu acho que era o grande charme, os jogos dos times grandes nos subúrbios. Então eu ia a todos os jogos junto com meu tio. Mas depois que eu joguei lá em 75, aí o encanto acabou. Aí eu passei a não ter time nenhum, mas não tenho mesmo. Tive uma ligação muito forte com Vitória. Eu sou conselheiro, pelo menos era conselheiro do clube. Não sei se eu estou lá no quadro ainda de conselheiro, se me mantiveram lá. Mas eu fui conselheiro, até porque eu fui para lá no momento em que o clube estava tentando se reerguer. Dependia de 5 ou 6 abnegados que mantinham o clube. E a gente mal tinha material para treinar, não tinha nada. E a gente conseguiu só garotada e ido. No primeiro ano de campeonato no Brasil foi horrível, no segundo já chegamos em quarto. E aí já chamou atenção, o interesse de todo mundo. E para nós, eu tenho esse orgulho, de ter dado a minha contribuição para que o Vitória se reerguesse e voltasse a ser um clube conhecido e com uma estrutura muito boa que tem hoje. Entendi. E falta um pouco, Mário, até por essa questão envolvendo o futebol num aspecto social, falta um pouco utilizar-se melhor ou utilizar-se de uma maneira mais intensa o futebol como um instrumento social, não só de recuperação de jovens, mas até para a estruturação de novos profissionais, abertura de novas possibilidades, como já foi utilizado muito bem, até como foi utilizado na sua própria vida, como você mesmo retrata que o futebol te deu a possibilidade de ser alguém na vida. Falta uma exploração maior, não só do futebol, mas no esporte como um todo, na sociedade brasileira ou até mundial, enfim, como você... Eu acho que isso aí deveria ser como é nos Estados Unidos, né? Você deveria fazer parte do currículo do cara, né? A atividade esportiva ela só traz benefícios. Ela te afasta de um monte de coisas ruins. A pessoa sadia, ela tem a tendência de conviver com pessoas sadias. Ela não busca, não vai de jeito nenhum se juntar com gente que tem outros objetivos, que eu não critico, que eu acho que você tem a condição de escolher o teu caminho. Isso é um direito seu, certo? Agora, é óbvio que eu, com meu filho, eu quero que ele ande com pessoas sadias. Então, dentro disso aí, eu acho que não só o futebol, mas todas as modalidades de esporte seriam importantes mas na formação do homem, desde do maternal, e daí por diante, faculdade, então nem mais ainda, entendeu? Enfatizando sempre o esporte competitivo de alto nível. Eu acho bem legal. Só para fechar, se puder contar 2 histórias. O pessoal, leitor do site, pediu pra gente perguntar para você o seu diálogo com o Rivelino, quando você tem uma proposta pro Corinthians, e da outra, que você deu um tiro na saída do estádio. Se você puder contar rapidinho. Esse negócio do Rivelino, eu estava no Fluminense na época e eu estava afastado. Tive um problema disciplinar e fui afastado. E aí começou aquele negócio, os jogadores pediram para eu voltar e o Horta foi e me deu outra chance. Coincidentemente, o Matheus estava no Rio e veio contactar comigo no sentido de eu vir jogar no Corinthians. A proposta era excelente, muito mais do que eu ganhava lá no Fluminense. A princípio eu topei, fechei, estava tudo fechado com ele, apalavrado. Aí eu fui falar com o Bigode, chamei de Bigode, que é meu irmão. Aí eu falei, pô, Bigode pintou, eu vi um homem aí falando contigo, ele tá te querendo? Eu falei, tá, e aí? Eu falei assim, eu tô dependendo da tua palavra, tu acha que é uma boa? Eu falei assim, aquilo é uma merda, sai fora, você vai se dar mal. Aí eu fui e melhorei o negócio, né? O Matheus ficou uma bronca comigo, estava tudo fechado. E o negócio do tiro lá em São José era um jogo nosso do São Paulo, se eu não me engano, era quartas de final do campeonato, e era um mata-mata. O primeiro jogo foi lá em São José, o segundo jogo seria no Morumbi.
Nós perdemos de 1-0 o jogo, aí depois do jogo tá a discussão de jogador com a torcida dos caras, umas 30, 40 pessoas tentando invadir o ônibus, aquele negócio, e eu puxei a arma e dei um tiro, e os caras foram embora e nós podemos sair tranquilamente, né? E aquilo ali deu um problema danado, porque abriu o inquérito e eu tinha que ir lá prestar depoimento em São José, né? Então eu chegava na delegacia, aí ficava um policial conversando com outro, assim, pô, tu já viu que tem gente lá na saída da cidade? Pô, vai ser ruim pra gente segurar esses caras, mas não tinha ninguém, os caras me metendo medo e eu cagado, né? Isso eu passei 2 anos até que o negócio ficou resolvido. Entendi. Pô, Mário, agradecer demais essa oportunidade, isso. muito bacana mesmo, e com certeza o público do futebol latino vai curtir bastante, porque em outras oportunidades, com certeza também a gente vai bater muito mais Legal. papo. Obrigado pela oportunidade, um abraço para vocês todos. Um abraço. Valeu, obrigado, mano.